Olá, meus amigos, aqui é o Watchman River. Fico feliz que vocês estejam aqui. Espero que estejam bem. Obrigado por se juntarem. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2026. Sim, estou de volta em casa, no meu canto e no meu próprio carro. E o Senhor realmente nos protegeu durante a viagem. Agradeço pelas suas orações. Tivemos uma ótima viagem em Utah com família, comida e amigos. E foi maravilhoso. Quero ler algumas passagens da Bíblia antes de entrarmos na seriedade da conversa de hoje. Estou no livro Promessas de Deus para todas as suas necessidades, naquele livrinho com passagens da Bíblia. Estou na página 13, Jesus é sua paz. Vamos ler algumas dessas. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em ti, porque ele confia em ti. Vamos para Efésios 2, versículos 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, pois ele mesmo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a parede de separação. Louvado seja Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vamos para Isaías 26, versículo 12. Senhor, tu estabelecerás a paz para nós, pois também realizaste todas as nossas obras em nós. Vamos para Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para ordená-lo e estabelecê-lo com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Lindo. Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés em breve. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso pratiquem, e o Deus da paz estará com vocês. Digam amém. Obrigado. Eu ouvi isso. Vamos para Romanos 5, versículo 1. Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, versículo 15, que a paz de Deus governe seus corações, para a qual foram chamados em um só corpo, sejam agradecidos. Salmo 4, versículo 8, em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Sim, é verdade. Mais 2, Salmo 29, versículo 11, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. E então vamos terminar com João 14, versículo 27. A paz vos deixo. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ah, você conhece Jesus? Espero que sim. Se não, continue assistindo, pois hoje você pode ter uma nova vida. E aí, pessoal, como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero ler mais um versículo para poder falar sobre isso, tudo bem? Lucas 21, versículo 28. Jesus disse: Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Estamos nesse período porque essas coisas começaram e já vêm acontecendo há algum tempo. Estou falando sobre guerras, o que Jesus disse. Guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, terremotos, fomes, pestilências e eventos assustadores. Muitas pessoas estão com medo, você sabe, sinais nos céus, eventos assustadores. Muitas pessoas têm medo do que estão vendo no mundo. Muitas pessoas têm medo das coisas que estão acontecendo nos céus. Não falo sobre como eles enchem os céus de produtos químicos. Isso pode assustar quem não conhece Jesus, mas essas coisas começaram a acontecer, queira ou não. Não tento descobrir o dia ou a hora do arrebatamento porque não acho que conseguiremos. Sempre seguimos um cronograma de 2 dias no relógio da Terra. Como descobrir o dia ou a hora? Mas vou te dizer algo.
Nós não somos filhos das trevas. Devemos saber quando estamos chegando perto. E eu acho que a maioria de nós sabe que estamos chegando perto. Eu quero ler isso. 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 2 a 6. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição, como dores de parto à grávida, e não escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Todos vocês são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Bem, ele não quer dizer literalmente adormecer. Ele diz, preste atenção aos sinais ao redor. Muitos se irritam ao ver outros esperando por Jesus e dizem que deveriam espalhar o evangelho em vez disso. Mas é possível fazer ambos, como fazemos aqui todos os dias. Podemos fazer ambos, ficar animados esperando e procurando por Jesus, vendo os sinais que ele nos pediu para observar se cumprindo. Agora, espalhamos o evangelho e observamos os sinais. Olhamos para o céu, acreditando que o Senhor voltará em breve para arrebatar sua igreja antes da tribulação. Essas coisas começaram a acontecer. Olhe para cima. Nossa redenção está próxima. Acredito nisso. Acho que estamos chegando muito perto. Não é hora de dormir. Não é hora de simplesmente... Tantas pessoas param de olhar, param de vigiar. Por que você está tão animado? Desculpe, mas as pessoas esperam por isso há 2000 anos. Estamos nessa época. Nós somos aqueles que, se o Senhor mantiver nosso coração batendo por tempo suficiente, nós seremos aqueles que vão ver Jesus voltar através do arrebatamento, onde vamos encontrá-lo nos ares, não na segunda vinda. Sabe, estaremos atrás dele na segunda vinda. Mas esse arrebatamento está chegando, está ficando próximo. E se você não acredita que há guerras e rumores de guerras, vamos ver as notícias do Oriente Médio, ok? Se você não percebeu, se não abasteceu seu carro recentemente, o mundo está ficando meio louco e a inflação está enlouquecendo. Os supermercados estão tão caros. Acabei de sair de um há cerca de 1 hora, talvez 2 horas atrás. E é como se os preços estivessem malucos, sabe? E eu faço compras no Walmart, que teoricamente é o mais barato. Quando eu vou nos mercados normais, é ainda mais absurdo. No fim de semana, isso começou. As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam ataques de mísseis e drones iranianos. Então, o Irã começou a atacar os Emirados Árabes Unidos ontem. E um incêndio começou na zona industrial de petróleo de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, após o ataque de drones. Foi algo bem sério devido ao desenvolvimento na região. Abrigos antiaéreos em todo Israel foram abertos ontem, pois todos sentem que podemos voltar àquela guerra a qualquer momento. Quando? Não sei. Talvez hoje? Alguns estavam dizendo que começaria ontem à noite. Eu não vi sinais de que começaria ontem à noite. O sistema Domo de Ferro israelense ajudou a interceptar um míssil iraniano lançado em direção aos Emirados Árabes Unidos. Acho que foi a primeira vez que usaram o Domo de Ferro em outro país, se não me engano. Mas eles interceptaram um dos mísseis iranianos que foram lançados em direção aos Emirados Árabes Unidos. O canal Notícias do Início das Dores no Telegram divulgou isso. O Ministério das Relações Exteriores expressa, nos termos mais fortes, a condenação e denúncia do Reino da Arábia Saudita ao ataque iraniano. O ataque com mísseis e drones a instalações civis e econômicas nos Emirados Árabes Unidos, país irmão, assim como a uma embarcação pertencente à empresa emiradense. Portanto, a Arábia Saudita condenava esses ataques. O presidente do Irã, Pezeshkian, segundo relatos, ficou extremamente irritado com a Guarda Revolucionária Islâmica após os ataques contra os Emirados Árabes Unidos ontem. A Guarda Revolucionária Islâmica lançou ataques sem informar o governo iraniano antes, de acordo com a Iran International. Então, na verdade, ninguém sabe quem está liderando o país. No momento, parece que a Guarda Revolucionária Islâmica, o exército, tem mais poder do que seus chamados líderes. Sabe, o presidente não ficou satisfeito com o que aconteceu ontem. Os Emirados Árabes Unidos disseram que interceptaram 19 mísseis e drones lançados do Irã. Um comunicado oficial informou a interceptação de 12 mísseis balísticos, 3 de cruzeiro e 4 drones. 3 pessoas ficaram feridas.
Os Emirados Árabes Unidos não estão felizes. Eles não gostam disso. Um analista político dos Emirados Árabes Unidos, o nome dele é Amjad Taha, ele publicou isso no X ontem. O regime islâmico no Irã vai se arrepender do dia 4 de maio de 2026, assim como o Hamas se arrependeu depois do dia 7 de outubro. Isso é uma promessa. Os Emirados Árabes Unidos e outros estados do Golfo ameaçam maior envolvimento se isso recomeçar, e parece que está prestes a acontecer. Israel disse hoje que forças iranianas também atacaram uma embarcação de bandeira coreana que passava pelo Estreito de Hormuz ontem. Tem muita coisa acontecendo por lá. Falaremos sobre o Estreito de Hormuz em um minuto. E sim, eles também teriam atacado o norte de Omã ontem, de acordo com Israel hoje. Depois, disseram que houve graves interrupções de GPS no Estreito de Hormuz e no mundo árabe. O mundo, incluindo o Líbano e a Autoridade Palestina, se uniu hoje para condenar fortemente os ataques não provocados do Irã ontem contra os Emirados Árabes Unidos, e isso segundo Israel hoje. O mundo árabe está insatisfeito com o Irã atualmente. Eles ainda odeiam Israel, mas isso já é o normal, só que eles não estão satisfeitos com o Irã. O que mais? Fontes abertas de inteligência disseram que a mídia dos Emirados está informando que os Emirados Árabes Unidos estão preparando uma resposta retaliatória severa contra o Irã após esses ataques recentes. Aviso de vingança severa. Guerras e rumores de guerras estão aumentando. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, disse na terça-feira que 6 navios tentaram passar pelo bloqueio dos portos iranianos imposto pelos militares dos Estados Unidos na operação de reabertura do Estreito de Hormuz, mas todos tiveram que retornar. Ele fez uma coletiva de imprensa nesta manhã, pouco antes de eu começar a gravar, e estava falando sobre tudo o que está acontecendo lá. Além disso, isso estava viralizando em toda a internet ontem, e eu só preciso te contar porque não é verdade, certo? Estava em todo lugar. Eu vi em todo lugar. Trump afirma que o Irã tem só 24 horas. Após esse prazo, o mundo pode ver um dos ataques aéreos mais devastadores já feitos. Era isso que estavam dizendo. Estava circulando por toda parte. Então eu fui atrás do vídeo que estavam compartilhando, e esse vídeo não era de ontem, era de muito tempo atrás, 1 ou 2 meses atrás. Ele nem disse no vídeo que estavam compartilhando. Nunca falou que daria 24 horas a eles. Ele só queria avisá-los sobre isso e aquilo, mas as pessoas pegam essas 24 horas e tudo vira uma loucura. Agora todos contam as horas, mas isso não é verdade. São clipes antigos, tudo bem. Pronto, vocês estão bem? Espero que estejam bem. Se quiserem pausar o vídeo, respirar e pegar um lanche, tudo bem. Beleza. Me traz um lanche gostoso, por favor. Algo gostoso. Eu sei. Pareço uma criança de 5 anos, mas tenho sentido vontade de comer mortadela. Eu sei que dizem que tem olho de aranha ou outras coisas ruins e que tem muita porcaria nela. Sei que não faz bem, mas quero mortadela com um pouco de mostarda. O Insider Paper compartilhou isso. Urgente, os militares dos Estados Unidos explodiram 6 pequenos barcos iranianos no Estreito de Hormuz, usando helicópteros Apache e SH-60 Seahawk. Isso foi do CENTCOM, e isso foi ontem à tarde, no meu horário aqui. E Trump promete que o Irã será varrido da face da terra se eles intervirem no Projeto Liberdade. Esse é o projeto em que estamos ajudando os navios a atravessarem o Estreito de Hormuz. O Insider Paper publicou isso. Contra-torpedeiros americanos de mísseis guiados cruzaram o Estreito de Hormuz e entraram no Golfo em nova missão para restabelecer o tráfego marítimo nessa hidrovia vital. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram ontem: os navios de guerra estão atualmente operando no Golfo Árabe após transitarem pelo Estreito de Hormuz em apoio ao Projeto Liberdade, disse o Comando Central dos Estados Unidos no X, referindo-se à operação anunciada pelo presidente Trump anteontem, no domingo. Então é isso que está acontecendo. O que mais?
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse ontem à noite que a missão dos Estados Unidos para restaurar o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz pode ajudar a aliviar a atual escassez de petróleo, acrescentando que a ajuda está a caminho para os consumidores. Eles estão um pouco em pânico com as eleições de meio de mandato deste ano. E sabe, o preço da minha gasolina estava 4,20 quando saí de Connecticut, e quando voltei já estava 4,50 por galão. Eu sei que é bem menos do que alguns de vocês estão pagando, mas os preços da gasolina estão subindo rapidamente. E é ano de eleição. Isso não é bom para a administração Trump, e os republicanos já estão se preparando quase o tempo todo. Eleições de meio de mandato costumam favorecer o outro partido. Vamos ver. O que mais? Destroyers dos Estados Unidos entram no Golfo em missão de escolta naval? Sim, isso foi ontem. Agora tentam escoltar os navios. Vamos ver como isso se desenrola. Acho que estamos perto de algo grande e espero por Jesus. O Insider Paper compartilhou isso. O navio iraniano que foi apreendido pelos Estados Unidos, depois de tentar furar o bloqueio americano, agora foi transferido para o Paquistão para repatriação ao Irã, junto com sua tripulação. Foi o que um porta-voz do Comando dos Estados Unidos afirmou ontem. O Beginning of Sorrows News publicou isso no Telegram. Segundo o CENTCOM, destroyers lançadores de mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos operam no Golfo Arábico após cruzarem o Estreito de Hormuz em apoio ao Projeto Liberdade. As forças americanas auxiliam ativamente na retomada do tráfego marítimo comercial. Como primeiro passo, 2 navios mercantes de bandeira dos Estados Unidos cruzaram com sucesso o Estreito de Hormuz e seguem viagem em segurança. Isso foi ontem à tarde. E então, o comandante do CENTCOM, Almirante Cooper, disse ontem que afundamos 6 barcos iranianos que tentaram atacar navios que passavam pelo Estreito de Hormuz. Aqueles barcos pequenos, eles ficam circulando por lá. Mohammad Ghalibaf, o presidente do parlamento do Irã, compartilhou isso, e eu peguei essa informação do Beginning of Sorrows News no Telegram. A nova equação do Estreito de Hormuz está tomando forma. A segurança da navegação e do trânsito de energia foi colocada em risco pelos Estados Unidos e seus aliados através de violações de cessar-fogo e bloqueios, mas o mal deles será diminuído, disse ele. Sabemos muito bem que a continuação do status quo é intolerável para a América, enquanto nós ainda nem começamos. Fim da citação. Eles ainda nem começaram a viver. Desculpe, me veio uma música na cabeça. BRICS News compartilhou. O presidente Trump pede à Coreia do Sul que se junte à missão de abrir o Estreito de Hormuz após o Irã atacar um navio sul-coreano. Você pensaria que a Coreia do Sul participaria se um navio deles fosse atacado, mas até agora está tudo em silêncio. O Irã respondeu ao oficial dos Estados Unidos sobre a mudança nas regras de engajamento das forças americanas e afirmou: cheguem mais perto, estamos prontos. Aí está. E então recebemos isso. Acho que precisamos de uma música dramática para isso. Erikati, o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse, abre aspas, ele disse isso em uma postagem: os eventos em Hormuz deixam claro que não há solução militar para uma crise política. À medida que as conversas avançam com o esforço generoso do Paquistão, os Estados Unidos devem tomar cuidado para não serem arrastados de volta a um atoleiro por pessoas de má fé. O mesmo serve para os Emirados Árabes Unidos. O Project Freedom é o Project Deadlock. Aqui está sua música dramática. Aí está. O Irã está alertando embarcações comerciais internacionais, ou desculpe, não veículos, embarcações, para não cooperarem com o protocolo de segurança reforçado da Marinha dos Estados Unidos, que tem como objetivo ajudar navios a saírem com segurança do Estreito de Hormuz. Isso é de acordo com Israel hoje. O Teherã está insistindo que qualquer navio que deseje transitar pelo Estreito de Hormuz deve obter permissão explícita do Irã e pagar uma taxa de passagem. E então as forças de defesa de Israel, no início da noite de ontem, elevaram seu nível de alerta ao máximo.
Eles sabem que a guerra está prestes a recomeçar. O Canal 14, em Israel, informou que o aeroporto Ben Gurion, próximo a Tel Aviv, recebeu instrução de alerta máximo por possível fechamento do espaço aéreo e evacuação de aviões devido ao risco de retomada do conflito. Vai acontecer hoje? Eu não sei. Algumas pessoas estão dizendo que vai acontecer hoje, com certeza. Eu não sei. Não sei. Os Estados Unidos costumam fazer isso no fim de semana, então pode ser neste. Vamos ver. O tempo dirá. Amir Sarfati disse ontem à noite que pelo menos 27 aviões-tanque americanos estavam atualmente no ar sobre o Oriente Médio. Eles afirmam que os Estados Unidos estão perto de retomar grandes operações de combate com o Irã, segundo autoridades. Os Estados Unidos estão cada vez mais próximos de reiniciar grandes operações de combate contra o Irã. Altos funcionários disseram ontem à noite que a decisão final cabe ao presidente Donald Trump e à nova liderança de Teherã. Cara, estou ficando cansado. Preciso fazer uma pausa aqui. Sabe o que é? É jet lag. Peguei esse lance de jet lag por causa da viagem. Sinto que estou falando a 800 km por hora, mas tem muita coisa acontecendo. Então, uma ameaça direta do regime iraniano à Europa. Figuras no parlamento iraniano próximas ao gabinete do líder supremo. A gente chama ele de Ayatollah de papelão, Mojtaba. Eles adotam um tom militante e inédito em relação ao Ocidente. Segundo relatos, um assessor sênior declarou no parlamento, abre aspas, podemos atacar a Europa assim como preparamos os países árabes. A Europa é muito frágil e pode colapsar com nossos ataques, fim da citação. O Irã está ameaçando todo mundo? Eles estão simplesmente ameaçando todo mundo. Israel está pronto para entrar em ação e acabar com a guerra contra o Irã de uma vez por todas. Isso de acordo com o Canal 14, estamos prontos para voltar ao combate imediato no Irã e estamos esperando o sinal verde dos americanos. Um dia não teremos que falar sobre guerra. Não seria ótimo? Estaremos com Jesus. Vai ser o melhor dia das nossas vidas. E nunca vai acabar depois disso. O Insider Paper compartilhou isso. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, viajará hoje a Pequim para conversas, informou o ministério, em meio às negociações estagnadas com os Estados Unidos para encerrar a guerra. Durante sua visita, ele se encontrará com seu homólogo chinês, Wang Yi, para discutir os laços bilaterais e os desdobramentos regionais e internacionais. Eles se reuniram com a Rússia na semana passada e esta semana ele vai se reunir com a China. E estamos vivendo tempos fascinantes. Este mundo não é sustentável. O que mais? Israel compartilhou esta aqui hoje. Tropas israelenses em Gaza desmantelaram 8 rotas de túneis e mataram dezenas de terroristas, segundo informou o exército neste domingo, enquanto reservistas da 205ª Brigada concluíram uma operação de 2 meses no norte da faixa. E então, Bubba News compartilhou isso no Telegram. Olha só o que temos aqui. A Síria está pronta para solidificar posições militares com o Egito, assim como fizeram em 1945. A Liga Árabe foi formada no Cairo em 22 de março de 1945, unindo todos eles. Isso levou à união da Síria e do Egito com o Iraque e a Jordânia, dando início à Guerra Árabe-Israelense em 1948, também conhecida como Guerra de Independência de Israel. Sim, e muitas pessoas olham para o Salmo 83 e dizem, bem, ele foi cumprido durante aquela guerra, mas não incluiu todos os países. Sempre digo, olhe os últimos versículos. Vou chegar lá, pois Bubba comenta isso. Bubba disse, mas, ao contrário da guerra de 1948, Marrocos, Iêmen e Sudão não estão listados como os grupos de pessoas que lutarão na próxima guerra do Salmo 83, versículos 1 a 18, que ainda não se cumpriu, mas que está chegando muito em breve. E então ele cita o Salmo 83, versículos 17 e 18. Que fiquem envergonhados e perturbados para sempre, que sejam humilhados e pereçam, para que saibam que só tu, cujo nome é Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. E Bubba disse, literalmente, tudo está se encaixando. E ele está certo sobre isso. Mas esse é um dos principais motivos.
Eu não sou completamente 100% dogmático sobre o Salmo 83 ser uma guerra futura. Eu era, mas agora não sou 100% dogmático sobre isso. Mas quando você vê que, quando isso aconteceu em 1948, esses países não ficaram confundidos, eles não pereceram para sempre, sabe? Todos eles estão de volta. Então isso só me faz pensar que minhas duas opções são: ou é uma oração e não uma guerra, ou é uma guerra que está por vir e ainda não aconteceu. Acredito fortemente que uma guerra está prestes a ocorrer. Isso elimina o círculo interno de inimigos ao redor de Israel e prepara o caminho para a guerra de Ezequiel 38. É isso que eu penso. E, novamente, não sou totalmente dogmático, pois o Senhor me mostra, quanto mais permaneço neste rio, que Ele está no controle e que tudo pode mudar de formas que nunca imaginaríamos. Então é isso. Bubba também, vou contar mais uma dele. Ele disse que o secretário de guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Raising Kane, farão uma coletiva sobre a Operação Fúria Épica às 8h. Isso estava acontecendo quando apertei o botão de gravar esta manhã. Ele disse que ainda precisam convencer o público americano a apoiar essa guerra. A guerra pode começar após esse discurso. Israel pode liderar novamente e é um forte aliado dos Emirados Árabes Unidos, membro dos Acordos de Abraão. Quem sabe se Israel vai começar isso? Vamos ver. Mas é isso que está acontecendo no Oriente Médio. Tenho mais para compartilhar. Sei que estamos indo além do normal, mas há muito acontecendo. Notícias do Início das Dores compartilhou isso. Ela disse que usuários de redes sociais no X, Facebook, Instagram e Threads estão compartilhando um vídeo que mostra um submarino nuclear russo entrando no porto de Havana, em Cuba. A gravação mostra a tripulação do submarino alinhada no convés enquanto a embarcação entra no porto, acompanhada por outros navios da Marinha Russa. Cubanos recebem submarino nuclear russo em Havana, afirma uma das mensagens que compartilham o vídeo. Mas as imagens foram gravadas em junho de 2024 durante uma visita oficial. Tem tanta notícia, hoje em dia é preciso ter muito cuidado. Devido às tensões mundiais, pessoas compartilham vídeos antigos dizendo: "Veja o que está acontecendo. A Rússia está em Cuba com imagens de um submarino nuclear de 2 anos atrás." E então você provavelmente ouviu falar sobre isso. Está em toda a grande mídia, mas a Organização Mundial da Saúde suspeita de transmissão de antavírus de humano para humano em um navio de cruzeiro afetado. A Organização Mundial da Saúde afirmou na terça-feira suspeitar da transmissão do antavírus entre pessoas em um cruzeiro, com 3 mortes entre 7 casos confirmados e suspeitos. Sabe de uma coisa? Estamos vivendo os últimos dias. E, sabe, a Covid não foi o fim disso. Outras coisas ainda virão. Mas sabe de uma coisa? Apenas mantenha seus olhos em Jesus. Confie em Jesus. E antes de eu começar a gravar, não tenho mais informações além disso. O governo da Romênia caiu após perder um voto de desconfiança. Então, se eu souber mais sobre isso, eu vou compartilhar. Agora vamos falar dos terremotos das últimas 48 horas. Foram 92 acima de 4.0, 32 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Então é isso. Tudo bem. É bom voltar ao Rio. Tenho que dizer, é bom. Vamos para o mundo dos palhaços, beleza? A China lança policiais robôs humanoides em uma grande cidade. Poxa, cara, a China implantou um esquadrão de robôs humanoides para ajudar a controlar multidões em um dos pontos turísticos mais movimentados do país, marcando um novo passo na tentativa chinesa de transformar o Robocop em realidade. Não, obrigado. Eu só vou querer água. Segundo o Global Times, 15 robôs foram implantados ao redor do Lago Oeste, em Hangzhou, uma grande cidade e ponto turístico que recebe multidões durante o feriado do Dia do Trabalho na China. As máquinas foram usadas para apoiar a polícia de trânsito local, ajudando a direcionar pedestres e veículos não motorizados. Eles emitiram avisos sonoros para infrações e até ajudaram visitantes perdidos. Conhecidos como Esquadrão de Robôs Policiais de Trânsito. Poxa, os ajudantes humanoides operam junto com os policiais humanos e estão limitados a tarefas básicas. Embora eles não persigam criminosos nem multem pessoas por atravessar fora da faixa,
Eles oferecem orientações de trajeto para turistas e ajudam no gerenciamento do trânsito. Espera-se que, ao empregar policiais de trânsito robóticos, os verdadeiros agentes da lei fiquem livres para lidar com questões maiores. Questões maiores como convencer os turistas de que eles não vão ser atingidos na cabeça por um robô com um martelo na mão. Sabe, eu acabei de inventar isso, mas me desculpe. Meu Deus. Vivemos em um mundo de palhaços, pessoal. Tudo bem. Que tal? Vamos ler alguns comentários do dia, certo? Paul. Enquanto o mundo está de olho nos preços dos combustíveis, meus olhos estão fixos em Jesus. Amém, irmão. Isso é ótimo. É nisso que eles deveriam focar, certo? Eu me recuso a me preocupar e só confio nele em tudo. Silk, o mundo como conhecemos está chegando ao fim. Estamos em rota de colisão. Não importa se as pessoas acreditam ou não, a palavra dele nos diz isso. Deus sabe mais do que o homem. Amém, irmã? Amém. Rita, estou tão animado, família. Estamos quase em casa. Nós já suportamos muito e talvez ainda estejamos enfrentando problemas de saúde, problemas financeiros, problemas no casamento, problemas no trabalho, problemas com moradia e até problemas legais. Mas eles logo desaparecerão para sempre. Estamos quase em casa, onde desejamos estar há tanto tempo. Permanecemos fortes nos piores momentos e agora vemos o melhor. A linha de chegada está próxima. Nós nos encorajamos, amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros e em breve estarei cumprindo aquelas promessas que fiz a todos vocês para aqueles abraços de urso no céu. Eu adoro isso, mana. Quero muito conhecer cada um de vocês, sorrir, cantar, dançar e me alegrar com o Senhor e todos. É isso que o Senhor nos pediu. Louvado seja Deus. Lindo, Rita. Bom comentário. Norma, do jeito que a economia está indo, acho engraçado eles acharem que alguém vai conseguir comprar um carro novo em 2027, amém? A gente tem falado muito sobre isso, como os carros em 2027 todos vão ter que ter sistemas de vigilância neles. Quem vai comprar esses carros com emprego sumindo e inflação? Não sei. E em relação a isso também, aos carros, Karen disse: uau, isso tudo é novidade para mim. Agora aposentado, ainda não me sinto seguro e acho que estou sempre sendo vigiado. Em que mundo vivemos? Já não me sinto confortável aqui. Estou pronto para ir para minha verdadeira casa no céu com meu Abba. Amém, Karen. Amém. Eu também estou pronto para ir para casa. Mas ainda há pessoas que estão crendo no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, e elas estão sendo salvas. Enquanto esperamos por Jesus e consolamos uns aos outros com estas palavras, como Paulo disse, também compartilhamos o Evangelho. Isso significa boas notícias, porque Jesus deixou um trono no céu para vir aqui há 2000 anos em uma missão de resgate. Todos precisamos de resgate, pois somos pecadores e ficamos aquém da glória de Deus, errando o alvo. E nós precisamos de um resgate. E Deus não apenas disse: a humanidade caiu no pecado, então deixa eles para lá. Não, ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a história mais milagrosa. É o maior evento que já aconteceu na história da humanidade, que Jesus deixou um trono no céu e nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e o Deus homem apareceu na terra. E ele veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui para derramar seu sangue, porque sem o derramamento de sangue não há perdão, não há remissão, não há apagamento do pecado. O sangue precisava ser derramado, por isso Jesus veio. Ele pagou pelos nossos pecados com seu sangue. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é admitir que você é um pecador. Você precisa entender que é um pecador cujo pecado precisa ser pago. E então você crê. Você crê e diz a Jesus: admito que sou pecador. Eu tenho fé no seu sangue que foi derramado, que ele vai me lavar mais branco que a neve e remover completamente o meu problema com o pecado. E isso acontece quando você crê nisso. E você diz: Jesus, creio na sua obra consumada na cruz. Você foi crucificado. Você derramou sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Preciso desesperadamente de um Salvador, e você é o Salvador do mundo. Então agora você é meu rei, meu Deus,
E nesse momento de fé no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, você é salvo. Você é selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Ele quer passar a eternidade com você. Ele já pagou o preço. O que você fará com isso? Sabe, não seja uma daquelas pessoas que dizem: bem, eu sou mais bom do que mal, então vou arriscar. E sabe, espero ser bom o suficiente para dar um jeitinho de entrar no céu. Você não é bom o suficiente. É preciso pagar pelo pecado, e Jesus fez esse pagamento com seu sangue. Não rejeite crer no pagamento feito em seu favor, pois enfrentará Jesus no dia do julgamento e ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Não consigo imaginar o quão aterrorizante seria esse momento. Sabe, o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito para pagar pelos nossos pecados com seu sangue. Não ignore isso. Jesus é o único caminho para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho para o céu. Estou tentando te dizer que o tempo é curto e que o tempo para decidir sobre isso está cada vez mais curto. Haverá salvos após o arrebatamento, mas você não vai querer estar aqui na tribulação de 7 anos, quando os que creem em Jesus serão decapitados por sua fé. Você não vai querer estar aqui para isso. E não precisa estar. O preço já foi pago. Fique a sós com Jesus e converse com ele, ok? Hoje de manhã, durante meu momento de oração, intercedi por todos que veriam este vídeo. Portanto, queira ou não, você foi incluído em minhas orações. Se não formos arrebatados hoje, e você sabe que acho que seria um ótimo dia, então, se Deus quiser, nos vemos amanhã. Amo vocês.